Imagine a seguinte cena: Roberto Carlos, um dos maiores ícones da música brasileira, está sentado, assistindo a um vídeo. De repente, seus olhos ficam marejados, a voz embarga e as lágrimas começam a cair. O motivo? Um vídeo do bispo Bruno Leonardo, que trouxe à tona algo tão forte que ele simplesmente não conseguiu conter a emoção. O que havia nesse vídeo? Seria uma lembrança do passado, uma mensagem poderosa ou algo totalmente inesperado? E o mais intrigante, o que aconteceu depois desse momento foi ainda mais surpreendente. Hoje, vamos revelar cada detalhe dessa história, desde a reação de Roberto Carlos até o desfecho que ninguém esperava. Fique até o final, porque essa reviravolta vai te deixar sem palavras. Bispo Bruno Leonardo é um dos líderes religiosos mais influentes da atualidade. Com milhões de seguidores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, ele se tornou referência quando o assunto é fé, superação e transformação de vida. Suas pregações são diretas, impactantes e carregadas de mensagens que tocam profundamente quem as escuta. Diferente de muitos líderes religiosos tradicionais, ele utiliza uma linguagem acessível, capaz de alcançar desde os mais jovens até aqueles que já enfrentaram anos de desafios e provações. A internet se tornou sua principal ferramenta para espalhar sua palavra. Seus vídeos, publicados diariamente, acumulam milhões de visualizações e testemunhos de pessoas que afirmam ter encontrado conforto, respostas e até milagres através de suas mensagens. Ele não apenas fala sobre fé, mas sobre situações reais, desafios do cotidiano e a importância da espiritualidade para enfrentar os momentos mais difíceis. Foi justamente esse impacto que chamou a atenção de Roberto Carlos. O cantor, conhecido por suas canções que falam de amor e espiritualidade, já havia demonstrado em várias ocasiões sua forte ligação com a fé. Mas o que será que havia nesse vídeo específico que o emocionou tanto? Essa é a grande questão que nos leva ao momento decisivo dessa história. O vídeo que Roberto Carlos assistiu não era apenas uma pregação comum, mas uma mensagem personalizada, uma revelação que parecia ter sido feita sob medida para ele. Era um depoimento emocionante de uma pessoa que, anos atrás, havia passado por uma situação de vida quase idêntica à de Roberto. A mensagem falava sobre superação, fé e o poder de seguir em frente após momentos de profunda dor e perda. A história dessa pessoa tocou um ponto sensível no coração do cantor. Ao longo do vídeo, o bispo Bruno Leonardo compartilhou o testemunho de uma mulher que, após perder um ente querido, encontrou consolo e força através da espiritualidade. Ela falava de como, em seu momento de maior desespero, encontrou um propósito maior e uma conexão profunda com algo que a ajudou a se reerguer. Roberto, que já havia enfrentado a perda de pessoas próximas, se viu refletindo sobre suas próprias experiências. Ele não pôde evitar pensar sobre como a fé sempre esteve presente em sua vida, mas, ao ouvir aquele relato, sentiu como se estivesse sendo tocado diretamente em sua alma. Era como se o bispo Bruno, sem saber, tivesse acessado um dos maiores medos e angústias do cantor, o medo da perda e da solidão. A combinação entre a história com a qual ele se identificava profundamente e a forma poderosa com que o bispo transmitia a mensagem fez com que Roberto Carlos se sentisse vulnerável, tocado por algo que ele mesmo nunca havia expressado publicamente com tanta intensidade. As lágrimas começaram a cair, mas não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de alívio e compreensão. Ele percebeu que a dor, embora nunca desapareça completamente, pode ser uma ponte para algo mais forte. Algo maior. Esse vídeo, com sua combinação de fé, superação e vulnerabilidade, mexeu com Roberto Carlos de uma forma que ele nunca imaginou. Ele sabia que a mensagem não era só para ele, mas para todos que estavam dispostos a escutá-la. Mas o que ele não esperava era o impacto profundo que isso teria em sua própria vida nos dias seguintes. No exato momento em que o vídeo chegou ao seu clímax, Roberto Carlos não pôde mais conter a emoção. Ele estava sozinho em sua sala, assistindo aquela mensagem poderosa na tela do seu celular. No começo, ele tentou segurar, respirar fundo, como sempre fez quando se deparava com algo tocante, mas logo percebeu que não conseguiria. As palavras do bispo Bruno Leonardo penetraram em sua alma de forma tão profunda que ele não teve controle sobre suas emoções. O primeiro sinal de que algo estava acontecendo foi a leve tremedeira em suas mãos. Roberto, com os olhos fixos na tela, viu a mulher do testemunho falar sobre como a fé havia sido sua força para seguir em frente, mesmo após uma perda que parecia insuportável. Ele fechou os olhos por um instante, tentando encontrar alguma forma de se manter firme. Mas ao reabrir os olhos e ver a mulher dizendo "é na dor que encontramos a nossa verdadeira força", algo dentro dele simplesmente se quebrou. O rei, com sua postura sempre imperturbável, começou a chorar silenciosamente. Ele colocou a mão no rosto, tentando disfarçar as lágrimas,
mas elas foram ficando mais intensas. Aos poucos, as lágrimas escorriam livremente, caindo sobre suas bochechas. Ele se deixou levar, sem mais preocupações de manter a compostura. As emoções estavam transbordando. Roberto Carlos, o homem que sempre encantou o Brasil com sua serenidade, agora estava vulnerável, à mercê de uma mensagem que o fez refletir profundamente sobre as perdas e o que significava continuar a viver, mesmo após a dor. Seus pensamentos viajaram para o passado. Ele se lembrou de momentos difíceis em sua própria vida, como a perda de sua mãe e de outras pessoas que foram fundamentais em sua trajetória. A saudade e o sentimento de vazio eram algo que ele ainda carregava, mas naquele momento, algo novo havia se acendido dentro dele, a compreensão de que a dor também pode ser transformada em algo mais. Uma força, uma motivação. As pessoas que estavam ao redor de Roberto Carlos, seus assistentes e amigos mais próximos, ouviram o som de suas lágrimas. Eles se aproximaram, preocupados, mas ao verem sua reação, entenderam que não podiam interromper aquele momento. Muitos deles, visivelmente tocados pela cena, ficaram em silêncio, respeitando a profundidade daquele instante. Alguém se aproximou lentamente e perguntou: "Está tudo bem, Roberto?" Ele, ainda com a voz embargada, respondeu apenas: "Sim, é só que, esse vídeo, me tocou mais do que eu imaginava. Me fez perceber muitas coisas que eu nunca falei sobre mim, sobre o que eu ainda carrego." As palavras de Roberto, carregadas de emoção, ecoaram pela sala, deixando todos em silêncio. Eles entenderam que algo transformador havia acontecido naquele momento e que a mensagem de Bispo Bruno Leonardo não era apenas uma simples pregação, mas algo que havia despertado algo profundo dentro do coração de um dos maiores artistas do país. Esse foi o ponto de virada. Roberto Carlos sabia que o que ele estava sentindo não era algo que ele poderia simplesmente deixar passar. Algo em sua vida havia mudado para sempre. As lágrimas de Roberto Carlos não eram apenas uma reação ao testemunho que ele acabará de assistir. Elas eram um reflexo de algo muito mais profundo, algo que ele não falava há anos. O vídeo de Bispo Bruno Leonardo, com sua poderosa mensagem de fé, superação e transformação, tocou em um ponto vulnerável na vida do cantor, o luto pela perda de sua mãe, Dona Laura. Roberto Carlos nunca foi dispor seus sentimentos mais íntimos, principalmente sobre a dor da perda. Por trás da sua imagem pública de serenidade e força, ele carregava consigo o peso de uma saudade imensa, uma saudade que ele nunca teve coragem de mostrar ao mundo. A morte de sua mãe, quando ele ainda era muito jovem, foi um golpe brutal que moldou sua vida de muitas maneiras. Ela foi a pessoa que mais o influenciou na sua jornada musical e pessoal. Era com ela que ele compartilhava seus sonhos, medos e suas esperanças para o futuro. Durante anos, Roberto fez o possível para não deixar que a dor da perda definisse quem ele era. Mas aquele vídeo, com a história da mulher que se reergueu após perder um ente querido, mexeu com ele de uma maneira que ele não esperava. As palavras "é na dor que encontramos nossa verdadeira força" ecoaram em sua mente, fazendo lembrar das longas noites em que ele se sentia perdido, sem saber como seguir em frente sem a presença de sua mãe ao seu lado. O vídeo trouxe à tona o que ele tentava esconder até de si mesmo, uma ferida profunda que nunca havia sido completamente curada. Roberto sempre acreditou que a música era sua terapia, a forma de lidar com a perda, mas ao ver aquela mulher encontrar força na fé, ele percebeu que talvez a sua própria fé estivesse mais adormecida do que ele gostaria de admitir. Ele passou a questionar se, de fato, havia se permitido processar sua dor ou se, simplesmente, a havia camuflado por tantos anos com o trabalho e a fama. Nesse momento, ele se deu conta de algo que poucas pessoas sabiam. A fé que ele carregava dentro de si sempre foi um elo muito forte com sua mãe. Dona Laura, embora muito reservada, sempre lhe dizia que a verdadeira força vem do amor e da fé em Deus. Foi ela quem o ensinou a acreditar que, mesmo nas piores situações, havia sempre um caminho a seguir. Esse ensinamento de sua mãe foi, sem dúvida, o maior legado que ele recebeu. No entanto, ao longo dos anos, ele começou a se distanciar um pouco dessa conexão espiritual, sem perceber. O sucesso, a rotina intensa e a constante busca por novos hits fizeram com que a vida de Roberto Carlos fosse dominada pela superficialidade, deixando sua espiritualidade em segundo plano. O vídeo de Bispo Bruno Leonardo foi um ponto de virada para ele, mostrando que sua fé ainda estava lá, mas que ele havia se afastado dela de uma forma que não conseguia mais ignorar. A dor de perder sua mãe nunca desapareceria completamente, mas Roberto Carlos finalmente entendeu que essa dor poderia ser um canal para sua transformação pessoal. Ele viu naquele vídeo uma oportunidade de reconectar-se com a fé e com as lições de vida que sua mãe sempre lhe transmitiu. Ele compreendeu que, embora a saudade e o vazio da perda nunca se apaguem,
é possível encontrar força na lembrança e na fé, algo que ele havia deixado de lado sem perceber. Esse foi o momento em que Roberto Carlos, ao olhar para o futuro, fez a promessa silenciosa de voltar a se permitir sentir, a se conectar novamente com sua espiritualidade, talvez, até buscar a paz que ele tanto almejava. O impacto desse vídeo foi muito mais do que ele imaginava, e sua vida, de alguma forma, nunca mais seria a mesma. Após assistir ao vídeo de Bispo Bruno Leonardo e se permitir viver aquele momento de vulnerabilidade, Roberto Carlos sentiu que algo precisava mudar. O impacto foi tão profundo que ele não podia simplesmente deixar aquela experiência se perder no esquecimento. Ele sabia que precisava fazer algo com as emoções que afloraram dentro dele. Nos dias seguintes, o cantor refletiu intensamente sobre sua vida, sobre suas escolhas e, principalmente, sobre sua conexão com sua fé, algo que ele sempre considerou privado, mas que agora sentia ser essencial em sua jornada pessoal e artística. Roberto Carlos tomou uma decisão importante. Ele procurou um grupo de apoio espiritual, com o intuito de explorar de forma mais profunda sua fé e também buscar respostas para as questões que surgiram em sua mente e coração após o vídeo. Essa ação foi o primeiro passo de uma transformação silenciosa, mas significativa. Ele se abriu para novos entendimentos espirituais, para o reencontro consigo mesmo, algo que ele nunca havia feito com tanta seriedade antes. Além disso, o cantor decidiu conversar com pessoas muito próximas a ele sobre a experiência. A primeira pessoa com quem compartilhou foi seu amigo de longa data e empresário, que ficou surpreso ao ouvir Roberto falar tão abertamente sobre suas emoções e o impacto do vídeo. Embora o cantor não tenha falado publicamente sobre o que aconteceu em sua vida após o vídeo, as pessoas ao seu redor começaram a perceber mudanças sutis, mas claras. Ele estava mais introspectivo, mais presente em seus relacionamentos pessoais e com uma energia renovada. Suas músicas, que sempre carregaram uma carga emocional forte, começaram a refletir uma nova fase de sua vida, mais conectada à espiritualidade e ao autoconhecimento. Roberto Carlos começou a compartilhar mensagens mais profundas em suas redes sociais, postando citações sobre fé, superação e força diante das dificuldades da vida. O mais inesperado, no entanto, aconteceu quando Roberto Carlos decidiu, finalmente, gravar um vídeo de agradecimento e reflexão. Ele escolheu falar diretamente ao seu público, de maneira simples e verdadeira. No vídeo, ele compartilhou, sem revelar muitos detalhes, que algo em sua vida havia mudado profundamente. Às vezes, a vida nos dá sinais que precisamos parar e ouvir. Eu recebi um desses sinais recentemente e posso dizer que nunca mais serei o mesmo, disse ele, tocando um ponto que fez seus fãs refletirem. Ele não entrou em detalhes sobre o vídeo de Bispo Bruno Leonardo, mas deixou claro que aquela experiência havia sido um divisor de águas para ele. Muitos seguidores ficaram emocionados com sua sinceridade, e o vídeo gerou uma onda de apoio e carinho. Essa mensagem foi a chave para algo ainda mais significativo. A repercussão foi tamanha que outros artistas, figuras públicas e até pessoas comuns começaram a falar sobre as transformações espirituais que haviam experimentado após assistir ao vídeo de Bispo Bruno Leonardo. O movimento de fé e reflexão começou a crescer nas redes sociais, com milhares de pessoas comentando sobre como suas próprias vidas estavam sendo impactadas por esse testemunho de superação. O que aconteceu depois dessa revelação foi o início de uma jornada renovada para Roberto Carlos, uma jornada em que ele se reconectou com sua espiritualidade e com as lições de vida que ele sempre teve, mas que havia deixado adormecidas. Ele começou a entender que, embora a dor e as perdas nunca desapareçam, é possível encontrar força, consolo e até propósito através dela. A história de superação, fé e transformação que começou com um simples vídeo acabou criando uma onda de reflexão que tocou milhões de pessoas. O impacto não foi apenas sobre Roberto Carlos, mas sobre todos que acompanharam essa mudança. O vídeo de Bispo Bruno Leonardo, o testemunho, as lágrimas e a transformação de Roberto Carlos se tornaram um símbolo de que, não importa o quão alto você tenha chegado, sempre espaço para se reconectar com aquilo que realmente importa: a fé, o amor e a força interior para seguir em frente. E a mensagem final, tanto para Roberto quanto para seus fãs, ficou clara. Às vezes, as maiores mudanças acontecem quando nos permitimos ser vulneráveis e aceitar os sinais que a vida nos oferece. Porque é na dor, na perda e na superação que encontramos a verdadeira força. E essa força pode nos transformar de maneiras que jamais imaginamos. O impacto dessa história foi imenso para os fãs de Roberto Carlos e para todos que acompanharam essa transformação silenciosa. Para aqueles que seguiram o cantor por anos, a revelação de sua vulnerabilidade foi um choque, mas ao mesmo tempo, uma verdadeira lição de vida. Roberto Carlos sempre foi visto como um ícone intocável, alguém que parecia ter tudo sob controle, com sua música romântica e sua presença firme.
Mas, ao permitir-se ser vulnerável, ele mostrou que até os maiores ícones têm suas próprias batalhas internas e que, muitas vezes, o verdadeiro poder vem de se permitir sentir, refletir e crescer. Essa história, que começou com um simples vídeo, ecoou nas redes sociais e se espalhou como um movimento de reflexão e autoconhecimento. Para muitos de seus fãs, essa cena foi um lembrete de que todos enfrentam momentos de dor, mas também que a fé, o amor e a superação são forças poderosas capazes de nos transformar. A vulnerabilidade de Roberto Carlos serviu de exemplo para aqueles que ainda acreditavam que o sucesso e a fama eram sinônimo de uma vida sem dificuldades. O cantor demonstrou que a verdadeira grandeza não está apenas em conquistas externas, mas na capacidade de enfrentar as tempestades da vida com coragem e fé. Para muitos, essa cena foi mais do que apenas uma reação a um vídeo. Foi uma lição sobre como lidar com as perdas e como se conectar com a espiritualidade de forma profunda, algo que é muitas vezes negligenciado na correria do dia a dia. As palavras do bispo Bruno Leonardo, a reação sincera de Roberto Carlos, e a forma como isso impactou a vida dele de maneira tão transformadora, inspiraram inúmeras pessoas a reavaliar suas próprias jornadas, a se permitirem ser vulneráveis e a buscar o significado mais profundo por trás das suas próprias dificuldades. A mensagem que essa história carrega é clara. Não importa onde você esteja na vida, sempre há espaço para crescimento, para fé e para transformação. O sofrimento faz parte da jornada, mas é ele que nos ensina as lições mais valiosas e nos torna mais fortes. A história de Roberto Carlos, ao se permitir sentir e refletir sobre sua vida, transmite a poderosa mensagem de que, ao abraçar nossas emoções e nossa fé, podemos superar qualquer obstáculo. E esse é um lembrete de que nunca estamos sozinhos, pois a verdadeira força está dentro de cada um de nós, esperando para ser despertada. Agora, queremos saber o que você pensa. Você já passou por um momento de superação e fé, como o de Roberto Carlos? Como essa história impactou sua visão de vida? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com seus amigos para espalhar essa mensagem de força e transformação. Porque, às vezes, um simples gesto de fé pode mudar tudo.